Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado é Pedro Rodrigues, deputado do PSD, ex-líder da Juventude Social Democrata. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pediu a convocação de um congresso urgente esta semana para discutir a reconstrução do PSD. Esse congresso devia acontecer antes da eleição do novo líder? Devia servir para alterar posicionamento, formas de funcionamento do partido? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar convosco hoje aqui. Vamos lá ver, eu pedi a convocação extraordinária de um congresso, ou de um congresso extraordinário, porque, na verdade, o resultado eleitoral que o PSD teve nas últimas eleições legislativas do passado domingo não podem deixar de convocar o partido para uma reflexão muito profunda sobre as causas que conduziram ao profundo divórcio do PSD com a sociedade portuguesa. É verdade que há causas conjunturais que decorreram ou que contribuíram para o resultado eleitoral, e essas têm que ver, naturalmente, com a estratégia política seguida pelo PSD. Essas são conhecidas e, em princípio, transformam-se com a alteração da liderança, mas há causas estruturais que o PSD tem de olhar com muita atenção, que dizem respeito, designadamente, não só à forma como o PSD se organiza do ponto de vista estrutural, como dialoga com os cidadãos, como se relaciona com os seus militantes e como define o seu posicionamento na sociedade portuguesa. E estas são causas que não vêm de agora. São circunstâncias que se têm agravado ao longo dos anos. Eu recordo que o PSD fala de uma reorganização interna, de uma reflexão profunda sobre o seu posicionamento na sociedade portuguesa há mais de 15 anos. E há 15 anos, pelo menos há 15 anos, que se discutem ligeiramente estes temas e sucessivamente se vão adiando essas resoluções sobre essas matérias. E adiam-se porquê? Quando estamos na oposição, adiamos porque estamos a preparar uma alternativa de governo, e quando estamos no governo, e naturalmente, não é tempo de olhar para o partido, é tempo de olhar para o país. Ora, não há melhor momento nos últimos anos do que este que hoje estamos a viver. Pelas más razões, com certeza, por um resultado traumático que o PSD teve, mas é momento do PSD, ao invés de ir rapidamente e aceleradamente à procura de fazer aquilo que sempre fez, com maus resultados, que é encontrar soluções instantâneas de liderança, pensando que o problema do partido tem a ver com pessoas ou só com pessoas, e eu acho que não tem a ver só com pessoas, é um momento para o PSD, com muita serenidade, mas com profundidade, convocar um congresso, ouvir as bases do partido, convocar os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa a participarem nesta discussão e fazer a discussão a dois níveis, como disse. Por um lado, pensar a forma como nos organizamos. Eu recordo que o PSD hoje está organizado mais ou menos da mesma forma que sempre esteve organizado, desde os anos 80 e 90, e o mundo, entretanto, mudou. E, por outro lado, fazer uma reflexão muito profunda sobre o nosso posicionamento na sociedade portuguesa. Ideológico, posicionamento ideológico. Com certeza. Porque a conversa até agora foi de Rui Rio, foi de que o partido se está posicionado ao centro e centro-esquerda. É essa redefinição que tem que ser feita, é isso? O problema é que é preciso perguntar o que é que isso significa, do ponto de vista substantivo e em termos de políticas concretas. Nada me serve, ou nada serve aos portugueses, ouvirem lideranças do PSD ou protagonistas do PSD dizer que o PSD está mais ao centro, ou mais à direita, ou mais ao centro-esquerda, sem que isso signifique perceberem e apreenderem o que é que isso tem a ver, o que é que isso impacta nas suas vidas. Qual é a consequência disso, por exemplo, ao nível da nossa posição sobre uma política fiscal que asfixia empresários e a classe média? O que é que isso significa? O que é que significa isso do ponto de vista da construção de um modelo económico que permita aumentar os rendimentos dos portugueses? O que é que isso significa para as jovens famílias? O que é que significa para os empresários de Val do Ave, que veem permanentemente o país a não crescer em função das suas ambições? Portanto, é ideológico, com certeza, mas é sobretudo programática. E aquilo que se tem assistido nos últimos anos, e nestas eleições isso foi muito paradigmático, é que o PSD facilmente encontra rótulos para o seu posicionamento, mas não encontra consequências para esse posicionamento em termos de políticas concretas. E é essa alteração estrutural que é preciso fazer, porque o eleitorado hoje é muito exigente e não se contenta, com certeza, ou nada lhe serve ouvir dizer que o PSD é mais de centro-esquerda ou menos de centro-esquerda. Interessa saber quais são as posições substantivas do PSD que permitirão resolver os problemas dos portugueses. Numa entrevista ao Público, em novembro passado, o Dr. Pedro Rodrigues considerava que o país estava cansado de uma solução governativa que esmagava os empresários com a carga fiscal, que tinha deixado a classe média sem perspectivas de subir na vida. Foi a sua análise que falhou
ou foi o PSD que não conseguiu comunicar uma mensagem apelativa ao eleitorado do centro? Eu acho que, continuo a achar, de resto, que o diagnóstico, na altura, tive a ocasião de fazer nessa entrevista, de uma carga fiscal profundamente asfixiante dos empresários e da classe média, um país que não oferece esperança aos jovens, só se vence na obrigação e na iminência de emigrar, jovens famílias que se esperam à procura de habitação e de solução de creche para os seus filhos, uma dificuldade tremenda de estimular a natalidade, sobretudo pela falta de capacidade de projetar um futuro com esperança. Esse diagnóstico mantém-se plenamente atual. Aliás, basta confrontar-nos com a nossa própria realidade e perceber que o nosso PIB per capita hoje é sensivelmente o mesmo que era em 1995 e hoje estamos atrás de um conjunto de países da União Europeia nos principais indicadores de evolução socioeconómica que há 7 ou 8 anos atrás era impensável que assim fosse. Estamos a ser ultrapassados por todos os países que há 15 anos estavam muito atrás de nós nos principais índices de desenvolvimento. Portanto, o diagnóstico eu continuo a considerá-lo certo. A verdade é que o PSD não foi capaz, por um lado, de transmitir essa mensagem aos portugueses e, por outro lado, não conseguiu duas outras coisas. Transmitir segurança aos portugueses. Os portugueses procuraram nestas eleições, e percebe-se, sobretudo num período de tanta incerteza como aquela que vivemos, incerteza económica, incerteza de emprego, incerteza também na evolução da situação sanitária que continuamos hoje ainda a viver, o PSD não conseguiu dar essa segurança aos portugueses e essa esperança num futuro melhor ou na capacidade de resolução destes problemas. E, em terceiro lugar, o PSD não conseguiu, do meu ponto de vista, articular uma mensagem concreta que permitisse que os portugueses entendessem como é que um governo do PSD mudaria as suas vidas. Portanto, não conseguiu apresentar uma alternativa, uma proposta alternativa convincente. Isso parece-me evidente. É tão evidente que o resultado das últimas eleições o deixou muito claro. O resultado das últimas eleições deixou muito claro que o PSD não só não conseguiu transmitir a solidez deste diagnóstico, como não conseguiu articular uma alternativa que permitisse, do meu ponto de vista, ou do ponto de vista dos portugueses neste caso, oferecer esperança e segurança para o futuro. O PSD, leia-se Rui Rio, não é? Quer dizer, Rui Rio corporizou evidentemente a estratégia do PSD, ele é responsável pela estratégia política do PSD. Mas eu devo dizer que, perante o resultado que tivemos, não se espera, da minha parte, estar a tentar ou procurar este período em que eu acho que temos que fazer, de facto, uma reflexão muito séria para apontar dedos. É evidente que a responsabilidade política é da liderança e de quem conduziu o PSD nos últimos anos. Aliás, o Rui Rio assumiu de forma muito clara no domingo. Agora, eu acho que isso já não é importante. Ou seja, o que é importante não é estarmos a apontar dedos uns aos outros. O que é importante é refletir profundamente sobre o estado em que o partido está e como é que, em conjunto, conseguimos sair desta circunstância. E podemos, desta circunstância, retirar um caminho seguro, um caminho alternativo que possa permitir que o PSD se volte a mobilizar os portugueses, os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa, e possa voltar, a ser o partido que representa o jovem de Terras de Douro que vai para o Porto estudar com uma bolsa de ação social escolar, o empresário de Guimarães que se espera para pagar os salários dos seus funcionários com a carga fiscal de que está absorvido, do funcionário público, do Tribunal de Barcelos. É esse país que o PSD sempre representou e que tem deixado de representar. E, portanto, o PSD tem de aproveitar este período para fazer essa reflexão e encontrar o caminho que nos permita voltar a ser o farol de esperança dos portugueses. Muito mais importante do que estar agora a fazer uma análise das lideranças do Rui Rio, até porque é conhecida a minha posição sobre essa matéria. Ao longo dos anos tive a ocasião de ir transmitindo estes alertas. Infelizmente, as circunstâncias vieram-me a dar razão. Infelizmente. Estaria com certeza muito mais satisfeito se hoje não estivesse a dar esta entrevista e estivesse a assistir à construção de um governo liderado pelo Dr. Rui Rio, com certeza, mas infelizmente as circunstâncias vieram-me a dar razão. A minha posição é conhecida há muito tempo e, portanto, não vale a pena agora continuarmos num processo que não traz nada de produtivo para o futuro do partido e para o futuro do país. Considera que o futuro do PSD pode ser semelhante ao do CDS e começar, se não houver essa reflexão, num desaparecimento gradual do PSD tal como ele é neste momento? Evidentemente que eu me recuso sequer a considerar essa possibilidade. Eu acredito muito que o PSD continua a ser o partido reformista em Portugal, o único partido reformista em Portugal que pode representar e liderar todo o espaço não socialista e que pode introduzir em Portugal as transformações que os portugueses reclamam.
Dito isto, também tenho a consciência de que as organizações não são eternas. E ou as organizações, neste caso os partidos políticos, e o PSD neste caso em particular, é capaz de interpretar o sentimento que os portugueses transmitiram com este resultado eleitoral e com resultados anteriores. Isto não é um resultado único ou virgem, é uma sequência que voltou a ser corporizada nesta última eleição legislativa. Ou somos capazes de entender os sinais que os cidadãos nos dão, introduzindo as transformações necessárias, adequadas aos tempos que vivemos, ou evidentemente os cidadãos vão procurar outras alternativas. Ninguém é dono dos votos, nem ninguém é dono dos eleitores. Os eleitores, felizmente, vivem hoje num estado de tremenda exigência e não votam nos partidos numa sensação de clubite. Eu sou do Vitória de Guimarães e simpatizo com o Futebol Clube do Porto e assim sempre será. Mas os cidadãos não olham, e ainda bem, para os partidos políticos dessa forma. Olham e encontram nos partidos políticos o reflexo das soluções dos problemas que enfrentam, das exibições que têm. E ou os partidos são capazes de se organizar, de se reestruturar e de dar respostas a essas mesmas exigências, ou então, evidentemente, que o caminho é de procurarem outras alternativas. O que se passou ou o que se está a passar à direita do PSD não é, evidentemente, causa de geração espontânea. O surgimento de novos partidos políticos, com a força que tem demonstrado nas duas últimas eleições, sobretudo nesta, não são causas de geração espontânea. Não é por acaso que isto está a suceder. E a responsabilidade é, evidentemente, dos políticos e dos partidos políticos que não têm conseguido encontrar ou diagnosticar, em primeiro lugar, as causas do descontentamento e, em segundo lugar, encontrar as soluções para resolver e satisfazer esse mesmo descontentamento. Há vários anos que faz propostas para a reorganização interna do PSD, nomeadamente aquela sobre todos os militantes, de permitir que todos os militantes com ou sem cotas pagas pudessem participar nas eleições diretas do líder e o voto eletrónico em Congresso. Acha que o PSD devia caminhar para eleições primárias? Acho o seguinte, acho que o PSD... Mas queria voltar só um bocadinho atrás. Repare que a discussão uma discussão muito singela, nem é sequer uma discussão muito profunda, sobre a questão de saber quem é que pode participar nas eleições internas do PSD. Se é quem tem cotas pagas ou quem não tem cotas pagas. Para os portugueses é completamente irrelevante perceber sequer como é que significa o pagamento de uma cota. É irrelevante. Mas o PSD, desde 2006, congresso em que foram instauradas as diretas, não tem tido outra discussão que não seja, em vésperas diretas, justamente a de saber se os militantes sem cotas pagas podem ou não participar no ato eleitoral. E todas as eleições diretas, todas, sem exceção, é concluído que se vai resolver o problema para a eleição seguinte. Ora, nós estamos em 2022 e desde 2006 que unanimemente se tem feito este diagnóstico, mas nunca se resolveu o problema. Agora, fazemos a extrapolação para circunstâncias ou para temas mais substantivos e mais complexos e chegamos à conclusão que o problema é ainda mais profundo do que este que estou aqui a discutir, porque esse é apenas alterar um número de um artigo dos estatutos num sítio que está visível para todos. E, portanto, o que eu julgo sobre a questão da participação dos militantes e das primárias em particular é o seguinte. Nós não podemos querer eleger um primeiro-ministro com 20 mil pessoas a votar ou com 30 mil pessoas a votar. O PSD tem que perceber, como percebeu em 2006, que era necessário dar um salto qualitativo na participação dos militantes, introduzindo as eleições diretas, e foi um salto qualitativo muito relevante, que teve depois consequências também na forma como o partido evoluiu e como o partido se passou a estruturar, que não é isento também de uma reflexão que tem que ser feita e há alguns aspectos que têm que ser mitigados e corrigidos, sem dúvida, mas a verdade é que foi um salto qualitativo do ponto de vista do aprofundamento da democracia do PSD e das regras de transparência no funcionamento do partido. Da mesma maneira que fizemos essa reflexão em 2006, hoje temos que voltar a fazê-la. E nós não podemos querer ser o maior partido português e o partido que quer representar os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa e achar que podemos eleger como representante desses mesmos setores alguém que tem, no universo eleitoral, participam nas eleições 20 mil, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas que sejam. E, portanto, julgo que é fundamental, em primeiro lugar, permitir que qualquer militante ou simpatizante do partido possa participar no ato eleitoral. E estamos a falar de mais de 100 mil pessoas. Há 120 mil, salvo erro, ou 110 mil pessoas nos cadernos eleitorais do PSD. Nas últimas eleições, julgo que votaram cerca de 40 mil. Portanto, a multiplicação por 3 no universo eleitoral
é já significativo. Mas acho que o partido deve também conduzir uma discussão e uma reflexão profunda sobre a ideia de permitir que militantes e não militantes, neste caso simpatizantes do partido, independentes, mas que se revejam evidentemente no PSD, ou que de alguma maneira se tenham ligado ao PSD, possam participar na eleição. Não tenho, aliás, uma profundíssima convicção sobre isso. Até por uma outra razão. Porque se nos anos 70, quando o partido foi fundado e a figura do militante foi criado, o mecanismo de participação era um mecanismo de participação muito rígido, a pessoa aderia ao partido, filiava-se no partido, participava em todas as estruturas do partido. Hoje, o modo como os cidadãos querem participar na vida política não obedece a essa lógica tão rígida. E há cidadãos que querem participar na vida política do PSD, designadamente, participando na construção do programa na área do ambiente, mas não querem aderir ao partido e estar numa conselhia, numa distrital, ou não querem participar em discussões mais genéricas ou mais abrangentes de política global. Não, estão interessados naquele tema. E eu pergunto, então, e esse cidadão que tem uma vida ativa na sociedade portuguesa e que tem um contributo a dar no PSD, nós devemos fechar-lhe a porta? Não, com certeza que não. Temos é que redefinir o conceito da militância e o conceito da ligação do cidadão ao partido. E, portanto, temos que caminhar com toda a certeza no sentido do alargamento do modelo de diálogo e de participação dos cidadãos com o PSD. Vamos avançar. A sucessão de Rui Rio na liderança do PSD já está aberta. Fala-se em vários nomes para uma nova liderança. Pedro Rodrigues está disponível para assumir uma candidatura? Vamos ver, eu acho que, como disse desde o início desta entrevista, e tenho dito nos últimos dias, o que é verdadeiramente importante neste momento não é que o PS entre numa busca de soluções instantâneas de personalidades para liderar o partido. Esse tema é sem dúvida importante e tem que ter lugar dentro do PSD, mas tem que ter lugar a seu tempo. Não pode haver precipitações. Então, não pode, não deve haver precipitações. Quando é que deve haver uma transição? Eu vou responder. Não pode e não deve. Porque se houver essa precipitação, o que conduzirá é um processo similar àquele que temos seguido ao longo dos últimos anos, achando que tudo se resolve com a mudança de liderança, e há coisas que se resolvem, e há outras que surgem novas, com certeza, mas os problemas estruturais continuam lá. E, portanto, eu julgo que era muito benéfico para o PSD poder mostrar aos portugueses que compreendeu o sentido da votação da última eleição, fazer uma reflexão não contaminada pela discussão da liderança sobre estas causas estruturais que estão a afetar o crescimento do PSD e a relação do PSD com os cidadãos, introduzir as alterações necessárias e, depois disso, abrir o processo eleitoral interno, apresentarem-se as candidaturas à liderança, discutirem-se as moções de estratégia global e os militantes fazerem as suas escolhas. E tinha uma outra vantagem. O novo presidente do partido poderia já assumir funções numa circunstância em que o partido já se teria organizado, estruturado, modernizado e ter a oportunidade de, no seu mandato de 2 anos, poder dedicar-se ao país e não estar dedicado ainda durante um período à reflexão interna e à discussão interna e à reorganização do partido. Portanto, cada coisa a seu tempo. Este é o tempo, do meu ponto de vista, do partido fazer essa reflexão, tirar conclusões sobre essa reflexão e modernizar-se. Depois disso, e readequar o seu modelo de relacionamento com os portugueses. Depois disso, teremos a ocasião de ter uma discussão também serena, com certeza e profunda, sobre as candidaturas à liderança do partido. E qual é que é o seu posicionamento nisto tudo, em relação a uma eventual candidatura? Como lhe digo, não confundo o essencial com o acessório. O essencial neste momento é fazer esta reflexão. Esta reflexão feita, ou pelo menos tomada uma decisão sobre se esta reflexão vai ou não ser feita, terei a ocasião de fazer uma reflexão também pessoal e de analisar também as circunstâncias em que o partido se encontra e que outros militantes do partido estão disponíveis para encarar uma candidatura à liderança do partido. Eu não devo dizer que eu sempre encarei esse tema com muita tranquilidade. Não com ligeireza, mas com tranquilidade. E eu julgo que quem se quer candidatar à liderança do partido deve fazê-lo com transparência, mas deve fazer antes disso uma avaliação no sentido de perceber se é a pessoa mais adequada e em melhores condições para liderar o partido e para governar Portugal. No dia em que eu sentir que sou a pessoa mais indicada para dessas circunstâncias, assumirei essa responsabilidade. Sempre que eu sentir que há outro companheiro meu que está em melhores condições, não deixarei, evidentemente, de o manifestar e de o apoiar. Com a certeza de que os 25 anos que tenho na vida do partido, se há coisa que os militantes do meu partido me reconhecem, é que nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades e com coragem
e determinação assumir as minhas convicções. De qualquer forma, há nomes já que se falam, Luís Montenegro, não me vai por propor exemplo. um totobola, porque se me vai propor um totobola... Não, mas com certeza também nos estava a dizer que avalia o perfil, o seu, e com certeza de outros companheiros de partido. Portanto, o que eu lhe perguntava era, entre os nomes que se falam, Luís Montenegro, Miguel Penteluz, Jorge Moreira da Silva, quem é que acha que pode ter melhores condições para liderar o partido nesta nova fase? Do ponto de vista objetivo, qualquer dos três tem condições para liderar o partido. O que eu julgo que é importante é analisar, primeiro fazermos esta avaliação, fazermos esta discussão e, em função também do contributo que eles tiverem a dar para esta discussão e para esta reflexão e a consequência das alterações que temos que fazer no modelo da nossa organização e de relacionamento com os portugueses, certamente que, em função daquilo que apresentarem, também será possível perceber o que está em condições subjetivas mais adequadas para assumir funções. Mas também devo-lhe dizer, sou amigo dos três, tenho muito respeito pelos três, muita consideração pelos três e nunca ninguém me ouvirá a cometer a desconsideração ou a deselegância de comentar uma eventual candidatura de qualquer deles sem eles a terem manifestado primeiro. Nenhum dos três, ainda, tanto quanto me foi dado a perceber, apresentou a candidatura à liderança. E, portanto, primeiro vamos discutir o partido, vamos organizar o partido e vamos analisar as causas estruturais do nosso afastamento da sociedade portuguesa. Depois disso, faremos o debate da liderança e, em função de candidaturas apresentadas, pronunciar-me-ei sobre essa matéria com toda a tranquilidade. Não vou, evidentemente, fazer considerações sobre... a única consideração que posso fazer é que os três, objetivamente, e outros, têm condições para assumir a liderança. Quando assumirem ou se assumirem, direi o que entendo sobre isso. Mas nenhum deles, aliás, também não é deputado na legislatura que se segue. Isso pode ser um ponto fraco num líder do partido ou não vê isso como um problema? É evidente que o palco parlamentar é o palco privilegiado de confrontação com o Primeiro-Ministro. E, portanto, é um palco que não pode, evidentemente, ser menosprezado desse ponto de vista e que tem um impacto na afirmação da oposição ao Partido Socialista. Isso é evidente. Agora, as circunstâncias são as que são. E se o próximo líder do partido não estiver no Parlamento, caberá ao partido encontrar de forma criativa as soluções adequadas para desenvolver o seu espaço de oposição e de criação de uma alternativa fora do Parlamento. Salvador Malheiro, esta semana, atirava também para cima da mesa o nome de Paulo Rangel. Considera que está completamente arredado este nome por causa da derrota que sofreu contra a resposta que eu dou à questão relativa ao Paulo Rangel é exatamente igual à que dou relativamente a Luís Montenegro, a Jorge Moreira da Silva. Ainda tem condições para avançar? Objetivamente, tem todas as condições para liderar o partido, tal como os meus três queridos amigos que a Sofia recordou. Mas também não vou cometer a deselegância de fazer comentários sobre uma eventual candidatura quando ele próprio ainda não manifestou, nem sei se manifestará, essa intenção ou essa disponibilidade. Repare, é que nós olhamos para estas coisas às vezes com alguma ligeireza. A decisão de uma candidatura à liderança é uma decisão muito relevante, com um impacto enormíssimo em todas as esferas da vida de cada um de quem toma essa decisão. E, portanto, eu tenho muito respeito por quem toma essa decisão. Acho que todos têm o direito ao espaço de reflexão necessários. Quando tivermos em tempo de fazer essa discussão, com certeza que não me demitirei desse debate e dessa discussão. Mas concorda com o engenheiro Salvador Malheiro de que deve haver uma candidatura única? Não concordo necessariamente. Acho que o partido sempre foi um partido vivo. Aquilo que mobiliza muito do país em torno do PSD é essa sua vivacidade. É essa capacidade de confrontar projetos alternativos com muita vivacidade, mas com serenidade. E sempre tivemos essa capacidade de afirmar uma síntese na pluralidade. E, portanto, eu olho para os momentos eleitorais como momentos de afirmação do partido e não como momentos de diminuição do partido. E, portanto, o que significa que é importante, neste momento muito relevante da vida do PSD e do país, que quem quer que seja, que tenha um projeto para apresentar aos militantes e ao país, se apresente, que diga o que vem. O que eu não acho que faz sentido é alguns que têm projeto ficarem taticamente à espera que as coisas não corram bem. Isso é que eu acho que não é correto. E, portanto, o que o partido precisa neste momento é que todos contribuam para a discussão
neste caso que estou a propor, e outros militantes do partido também já a propuseram, e que depois que participam vivamente na eleição do próximo líder do partido. Mas acha que é o que aconteceu? Que é alguém, não, de todo. Alguém ter esperado que as coisas corressem mal? De todo. Aliás, os últimos anos o que caracterizaram-se de forma muito evidente pela confrontação nos momentos eleitorais de projetos alternativos, e muito alternativos, devo dizer. O problema é outro. O problema é que o partido também tem que aprender, e nos últimos anos, aliás, de resto, fui alertando para isso ao longo dos últimos 4 anos, é preciso perceber que depois dos atos eleitorais é preciso fazer a síntese da pluralidade. Sempre foi isso que o PSD fez. E nos últimos anos, a certa altura, parece que sempre que se apresentava uma ideia alternativa, essa ideia alternativa transformava-se numa má ideia só por ser apresentada não por determinadas personalidades ou por pessoas ligadas à direção do partido. E, portanto, o debate deve ser vivo nos momentos em que o debate deve ocorrer. Depois das eleições internas, o partido tem que se galvanizar, unir e fazer a síntese da pluralidade, com toda a normalidade. Foi assim sempre que fizemos desde a nossa fundação. E acha que isso vai ser possível nos próximos 4 anos? Acha que pode haver um líder que consiga manter o PSD unido em 4 anos? Portanto, em 2 mandatos, fazendo 2 mandatos? A unidade do PSD só se constrói na pluralidade. E só se constrói no respeito pelas visões alternativas que todos temos, e só se constrói com discussão profunda. Não tenho a mínima dúvida que qualquer que seja o líder eleito nas próximas eleições tem todas as condições de, se obviamente, as construir e, se obviamente, cultivar essa cultura de pluralidade. Isso é evidente. Se não cultivar essa cultura de pluralidade, ou se o próprio não fomentar essa cultura de pluralidade e lidar com ela com muita naturalidade, com certeza que a tarefa será dificultada. Mas não tenho a mínima dúvida, como aliás a nossa história mostra, que é perfeitamente possível que o próximo líder do partido construa em conjunto com todos quantos querem participar na vida política do partido, uma visão alternativa para o país. Vamos falar de calendários. Há novas eleições diretas para quando? Que calendário é que podemos estar a falar? Em abril, por exemplo, ter um novo líder, um congresso primeiro? Que calendário é que seria ideal? Vamos ver. Amanhã, esta quinta-feira, há a Comissão Política. Provavelmente esse calendário já vai começar a ser falado também. É expectável que a partir de amanhã haja pelo menos uma proposta da direção do partido, que será discutida em Conselho Nacional, assim que seja marcado, mas julgo que também não será, evidentemente, não poderá ser daqui a muito tempo, pode ser para a semana, com certeza, ou em 10 dias. O que eu julgo que era importante era que a estabilização do calendário fosse o mais rápido possível. Ou seja, que o partido rapidamente, por uma questão de clareza e por uma questão também de estabilidade e por uma questão de mostrar aos portugueses que somos capazes de arrumar a casa dentro de um cronograma claro e transparente, que se estabilizasse esse calendário. E esse calendário, do meu ponto de vista, devia passar por fazermos um congresso extraordinário para discutir estas causas estruturais que tenho tido a ocasião de partilhar com os militantes do meu partido, e outros têm feito também, e esse congresso pode-se realizar no prazo de um mês e meio. Após esse Estamos a falar de março, por exemplo. Finais de março. Congresso feito, estamos em condições depois de abrir o processo eleitoral normal, o que significaria podemos ter um líder eleito em maio, finais de abril, inícios de maio. Julgo que esse ser um calendário equilibrado, permitiria fazer uma discussão serena, em primeiro lugar, sobre estas questões que são fundamentais para a reconciliação do PSD com a sociedade portuguesa, e permitiriam depois também fazer um debate tranquilo, sereno, mas profundo, sobre a liderança do partido. Em relação a este novo ciclo político que vamos ter, que papel espera que o Presidente da República venha a ter com uma maioria absoluta? Tem de ser diferente do que foi até aqui? Terá de ter uma mão mais pesada? Qual é a margem? Eu não quero antecipar o que será o próximo ciclo, desde logo porque não estamos ainda em condições de perceber como é que o governo vai ser configurado, como é que o governo vai ser estruturado, como é que o Partido Socialista, que programa de governo é que o Partido Socialista vai apresentar, com certeza com base no seu programa eleitoral, mas quais serão as prioridades que apresentará, e precisamos também de perceber como é que o próprio Partido Socialista e no quadro parlamentar os diversos partidos políticos se vão adaptar a esta nova realidade. O que eu espero do Presidente da República é aquilo que sempre esperei que ele tem, de certo modo, cumprido, é que no quadro das suas competências constitucionais seja um árbitro e um poder moderador na democracia portuguesa. E devo-lhe dizer que não tenho nenhuma preocupação particular relativamente ao que seja ou que possa ser
o papel do Presidente da República nos próximos tempos. Aliás, se há coisa que eu estou de acordo com o Dr. António Costa, é quando afirma que qualquer excesso do Partido Socialista será certamente moderado pelo Presidente da República. Isso eu acho que é uma garantia de estabilidade e de confiança que não podemos deixar de ter, eu pelo menos tenho. Está terminada esta Hora da Verdade com Pedro Rodrigues. Voltamos para a próxima semana.